Abra junto comigo a sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 1. Oséias, capítulo 1, versículo 1. O tema dessa mensagem é Vai e ama outra vez. Oséias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Bere, no dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Até aqui por enquanto. Meus amados, no Velho Testamento, as profecias do Velho Testamento nem sempre eram expressadas somente de uma forma verbal ou escrita, mas também Deus usava alguns profetas para expressar a mensagem profética através da própria vida do profeta. Por exemplo, no livro de Ezequiel nós lemos que, em um determinado período, Deus ordenou que o profeta Ezequiel comesse uma ração diária mínima, um pão feito com alguns ingredientes bem simples. E por um bom tempo ele deveria somente se alimentar daquele pão, porque aquilo simbolizava o cerco que Jerusalém estaria envolvida pela Babilônia e que haveria fome na cidade de Jerusalém. Então, para simbolizar esse cerco e essa necessidade de comida, de alimentos, Deus ordenou que o profeta Ezequiel se alimentasse de uma pequena ração diária todos os dias para simbolizar o que iria acontecer com Jerusalém. Certa feita, Deus ordenou que o profeta Isaías tirasse a sua roupa de cima e andasse desnudo por um tempo. Por quê? Porque aquilo simbolizava que haveria um período que o povo de Israel seria tomado como prisioneiros de guerra, cativos de guerra, e que naquela fila de cativos, aquela fila de prisioneiros de guerra, os israelitas estariam desnudos, só com a roupa de baixo, aparecendo a sua nudez. E por algum tempo, o profeta Isaías andou dessa forma, sem roupa. E para que os outros vissem, por quê? Porque era uma profecia contra Israel. Então, às vezes a mensagem profética, ela não era só expressada da maneira verbal ou escrita, mas ela era também expressada através da vida do próprio profeta. E aliás, meus amados, hoje em dia, é importante nós entendermos isso, porque o Evangelho, ele não deve ser pregado somente através da teoria, somente através da escrita, mas o Evangelho deve ser pregado através da nossa maneira de viver, amém? Da nossa maneira de viver, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, que as pessoas possam olhar o nosso estilo de vida e ver a Cristo em nós, que a nossa pregação não seja só de palavras, mas que a nossa pregação seja por intermédio da nossa vida também, assim como Deus trabalhou e usou alguns profetas do Velho Testamento. E dessa maneira que eu estou exemplificando aqui para vocês, aconteceu também com Oséias. O Senhor fala para o profeta Oséias: vai e casa com uma mulher de prostituição.
e tenha filhos e prostituições com ela. E talvez você esteja pensando, mas como que Deus pode mandar um profeta, um homem de Deus, casar com uma prostituta? Veja bem, Augustinho, um teólogo da época da Idade Média, até antes da Idade Média, bem antes, ano 300, por aí, ele defendia que o livro de Oséias deveria ser interpretado não de maneira literal, mas de maneira alegórica. Porque ele defendia que Deus jamais iria mandar um homem santo, um profeta, casar com uma prostituta. Ele defendia essa tese, então ele defendia que isso era uma interpretação alegórica, devia ser interpretado de maneira alegórica e não de maneira literal, ou seja, que realmente aconteceu. Mas como nós lemos aqui no versículo 1, você vai ver que essas palavras, olha aqui, ó, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão. Então não foi um espaço curto de tempo. A gente demora 40 minutos para ler o livro de Oséias, mas esse livro, ele demorou anos e anos para ser formado, para ser escrito totalmente. Então, se nós olharmos a seguinte ótica, de que o profeta Oséias, ele escreveu esse livro como uma história da sua vida e conforme as profecias que ele recebeu do Senhor. Então, se nós olharmos, entendemos que ele escreveu de uma maneira biográfica, ou seja, isso aconteceu na minha vida e essa é a mensagem do Senhor. Se nós lermos dessa forma o livro do profeta Oséias, nós vamos entender que quando ele se casou com Gomer, ela ainda não era uma prostituta. A Bíblia diz que ela tinha um pai, que aquela moça tinha uma família, filha de Diblaim. Então, ele casou com aquela moça, e quando Deus diz, toma uma filha, né, toma uma casa com uma mulher de prostituições, é no sentido de que Deus sabia que ela iria adulterar, mas não que ela já era adúltera, não que ela já era uma prostituta, mas que ela seria uma prostituta, que ela iria adulterar, que ela iria cair na prostituição. Então, se nós lermos dessa forma, nós vamos entender que sim, é possível que Deus sim, ele mandou o profeta Oséias casar com aquela mulher, entendendo que aquela mulher no futuro iria se prostituir, iria trair o profeta, e isso seria a mensagem profética que exemplificava o relacionamento entre Deus e Israel, que Israel traiu ao Senhor, adorando outros deuses, principalmente a Baal. Amém? Então, lendo esse livro de uma maneira de como o escritor escreveu algo que já havia acontecido, e não que estava acontecendo literalmente na hora ali. Porque as profecias de Oséias se cumpriram tipo 40, 60 anos depois da vida dele. Então, se nós lemos dessa forma, nós vamos entender que sim, é possível que Deus, Senhor, é possível não, está escrito na Bíblia, que Deus ordenou que ele se casasse, e ele casou com ela, mas ela ainda não era uma prostituta, mas seria. Então Deus fala para ele, toma, é como se Deus falasse assim para Oséias, Oséias, você vai casar com essa moça aqui, só que ela vai te trair. Ela vai te trair, ela vai adulterar. Vocês entenderam? E esse relacionamento, esse casamento falido, esse casamento de adultério, esse casamento desastroso, era uma forma profética, né? Era uma forma de Deus expressar a sua mensagem profética através da vida do profeta Oséias. E no decorrer aqui do livro, a Bíblia diz que eles têm filhos. Diz no versículo capítulo 1, no versículo 3, diz assim, ou melhor, versículo 4,
Não, versículo 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, olha lá, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou a ele conceber e deu à luz uma filha. E disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E disse-lhe o Senhor a Oséias, põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então veja que eles tiveram 3 filhos, e nesses 3 filhos eles colocaram cada um nome diferente. O primeiro ele colocou de Jezreel. Por quê? Porque Jezreel foi uma cidade onde Jeú, levantado por Deus, um general que foi levantado por Deus para ser rei de Israel, e Deus falou para Jeú, Jeú, você vai exterminar a casa de Acabe, você vai tirar Acabe do poder, e você vai reinar sobre Israel, e até a sua 3ª geração vai reinar sobre Israel. Só que quando Jeú foi exterminar a casa de Acabe, Jeú, ele exagerou na crueldade. Porque além de matar Acabe, além de matar Jezabel e tal, o que ele fez? Ele foi na cidade de Jezreel, e lá, ele convocou todos os tutores dos filhos de Acabe, que eram 70 filhos, e mandou um recado para eles. Ou vocês me entregam os filhos de Acabe para mim, ou eu vou entender que vocês estão contra mim. E aqueles tutores, aqueles homens, ficaram com medo e entregaram todos os filhos de Acabe na mão de Jeú. Jeú matou todos eles, decapitou 70 cabeças e fez 2 montes das cabeças daqueles filhos em frente à cidade, no portal da entrada da cidade. 2 montes assim, imagina, 70 cabeças, 35 aqui, 35 aqui, um derramamento de sangue. E por causa desse extremismo, dessa crueldade intensa de Jeú, Deus fala para Oséias, coloca o nome do seu primeiro filho como Jezreel, porque eu vou castigar a casa de Jeú por conta do que ele fez, por causa do seu extremismo na crueldade contra a família de Acabe. Depois eles têm uma outra filha que chama Lo-Ruama, que é não favorecida. Lo é não, Ruama é favorecida, Lo-Ruama. Por quê? Porque Deus não iria mais favorecer a casa de Israel, por conta dos pecados de Israel. Depois ele tem um outro filho que se chama Lo-Ami, né? Ou seja, não é o meu povo. Lo, não, Rami, não é o meu povo. Lo-Ami, não é o meu povo. Porque Deus estava falando, esse povo não será mais o meu povo escolhido, não será mais o meu povo por conta da infidelidade, da quebra de aliança que Israel estava fazendo com Deus. Então nós entendemos o que, meus amados? Que o fruto daquele casamento, ele simbolizava o fruto do relacionamento entre Deus e Israel. E os filhos, eles representavam, eles declaravam o fruto daquele casamento e de toda aquela infidelidade daquele casamento. Porque os filhos, meus amados, é uma mensagem do nosso casamento. Trazendo para os nossos dias de hoje, os filhos, é claro que existem exceções, amém? Existem exceções. Não vamos colocar todo mundo dentro de um saco só e... Não, existem exceções. Mas a regra é que os filhos é uma mensagem do casamento. Os filhos é uma mensagem de como nós temos conduzido o nosso casamento. Talvez hoje, se fôssemos colocar nomes proféticos nos nossos filhos, né, muitos colocariam filhos do divórcio, filhos do medo, filhos da rebeldia, filhos da prostituição. Por quê? Porque é o que eles veem, é o que eles vivem no meio da família. É aquele filho que acorda e não sabe se o pai ainda vai estar em casa.
É aquele filho que acorda, e acorda com medo, porque cada dia o pai ou a mãe tem um ataque de ira, tem um ataque de cólera, ou chega drogado em casa e quebra tudo. É aquele filho que está acostumado a ver a sua mãe trocando de parceiros. Então isso vai gerando trauma, isso vai gerando insegurança, isso vai gerando um sentimento no coração dos filhos. E se nós fôssemos colocar nomes proféticos neles, quais seriam? Filhos da rebeldia, aquele filho rebelde que não respeita nenhuma autoridade. E por que não respeita nenhuma autoridade? Porque cresceu vendo o pai e a mãe se degladiando dentro de casa, a mãe batendo boca com o marido batendo boca com a mãe. Então, nós temos que vigiar, meus amados, e procurar compreender como nós estamos conduzindo o nosso casamento, como nós estamos conduzindo a nossa família, porque na maioria das vezes, assim como aqui nós estamos vendo no livro do profeta Oséias, os filhos é o fruto, o filho é a mensagem de como está sendo o nosso casamento, de como está sendo, de como nós estamos conduzindo a nossa vida. E eu digo uma coisa para vocês, muitos desses que nascem e vivem no meio desse trauma, no meio desse casamento falido, desastroso, onde não há respeito, onde há adultério, onde há contenda, gritaria, divórcio, onde há abuso físico, abuso sexual, é aquela mãe que trocou de vários parceiros, e este homem entrou no meio daquela família estranha, que não era sua família, e começa a fazer loucuras dentro de casa. Pessoas como estas, se não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, se não tiveram um encontro profundo com Deus, vão carregar esse trauma, vão carregar esse nome, vão carregar essa mensagem até o túmulo. Famílias doentes geram filhos doentes. Mas existe uma cura, mas existe uma esperança. E o nome dela é Jesus. Deixe o príncipe o príncipe da paz entrar na sua casa. Deixe Jesus de fato entrar no seu casamento. Deixe Jesus de fato entrar na sua vida. Porque por pior que seja o trauma, por maior que seja a ferida, por mais terrível que seja a mensagem profética que os seus filhos estão passando porque estão vivendo por aquilo, Deus é poderoso para reverter essa situação. Os seus filhos não precisam ser os filhos do divórcio. Eles não precisam continuar carregando essa mensagem profética. Eles não precisam continuar dizendo: eu sou o filho do abuso, da insegurança, do medo. Não. Eles ainda podem ser chamados de filhos da paz. Aleluia. Filhos da fidelidade. Filhos consagrados a Deus. Filhos que expressam a paz e a tranquilidade que reina na sua família, na sua casa. E tudo isso nós vamos alcançar de que forma, meu querido? Deixando verdadeiramente Jesus entrar na nossa casa. Nós não podemos, meus amados, mais viver de aparências. É como a vida do profeta era a mensagem profética, e a nossa vida também tem que ser uma mensagem profética. A nossa vida também tem que ser uma mensagem do Senhor para aqueles que nos conhecem. Que quando alguém chegar no nosso filho e perguntar: ei, a tua mãe é mulher de Deus ou não? Minha mãe é mulher de Deus. E o teu pai é homem de Deus ou não? Meu pai é homem de Deus. Nós temos que parar, meus amados, com essa história de ser um cordeiro aqui na igreja, e quando chegar em casa, se transforma,
se altera, muda o linguajar, muda o palavreado. Nós temos que parar de viver de aparências. Nós temos que viver o evangelho verdadeiro, santo, dentro da igreja e fora da igreja. E quais são as principais testemunhas da nossa vida? Os nossos filhos. Aqueles que convivem com a gente, que dorme, que come, que mora junto, que vê as contas caírem, que vê tudo acontecer, que vê como que os pais administram as situações e os problemas da vida. As maiores testemunhas de quem realmente nós somos são os nossos filhos. Amém, queridos? Continuando aqui na palavra de Deus, Oséias capítulo 2, versículo 5 diz assim: pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, que me dão a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Versículo 7, ou melhor, vamos ler o 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-á sem contudo o achar, e então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. 14, versículo 14. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e ali lhe falarei ao coração. O objetivo de todo esse deserto, o objetivo de todos esses espinhos, o objetivo de toda essa provação, está no versículo 7, na parte final do versículo 7. Irei para que ela chegue à conclusão, para que o povo de Deus chegue à conclusão, para que nós cheguemos a essa conclusão. Irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Deus, meus amados, Ele permite o deserto, Ele permite a fúria do inimigo muitas vezes contra nós, permite a escassez, permite tantas coisas para que nós o quê? Para que nós cheguemos a essa conclusão. Para que nós cheguemos a essa conclusão de que melhor era a minha vida de quando eu estava na presença do Senhor, do que agora que eu estou vivendo no mundo. Muitas vezes Deus permite essas tribulações, meus amados, para que nós caiamos na real, que nem o filho pródigo, fala: peraí, até os meus empregados estão comendo melhor do que eu, até os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu, e eu aqui passo necessidade, e eu aqui apacentando porcos, e ninguém me ajuda, e ninguém me dá nada. Quer saber? Vou voltar para a casa do pai, vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra ti, me recebe como um dos seus empregados, não precisa nem me chamar de filho, me recebe como um dos seus empregados, porque o filho pródigo, ele perdeu tudo. E às vezes Deus permite essa perca, esse roubo do diabo na nossa vida, por quê? Para que nós entendamos que era melhor a vida quando nós estávamos na presença de Deus do que fora dela. Deserto, meus amados, não é para ficar blasfemando. Deserto não é para você ficar, não, deserto é para você ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 14. Versículo 14, põe para nós o versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Deserto, meus amados, é lugar de você deixar Deus falar ao teu coração. Não continue na rebeldia no deserto, mas aprenda no deserto. Uma vez eu vi uma pregação bacana do Hernandes Dias Lopes: deserto, a escola do Senhor. E é uma realidade. Que nós saiamos do deserto preparados para toda boa obra. Que nós saiamos do deserto com essa conclusão: eu vou voltar para os caminhos do Senhor, porque melhor era a minha vida antes do que agora. Não se rebele contra Deus no deserto. O filho pródigo,
ele caiu em si. A cegueira espiritual caiu por terra. Perdeu tudo que tinha. Enquanto ele estava na prosperidade, na fartura, ele nem lembrava do Pai. Ele nem lembrava de nada. Não passava pelo coração dele que ele tinha entristecido muito o Pai, que ele tinha saído da casa do Pai, que o Pai se sentiu usado por ele pedir herança e depois ir embora. Nada disso passava pela cabeça. Porque quando nós estamos, meus amados, nesse caminho, nessa ida, nesse adultério do mundo contra Deus, parece que vem uma cegueira espiritual sobre nós, e nós não percebemos que nós estamos cravando o punhal no coração de Deus, que nós estamos machucando o coração do Senhor, que nós estamos ferindo o coração daquele que nos ama. Porque a fartura, a prosperidade, parece que encobre, parece que nos cega. E você fala, não, está tudo bem, como diz lá em Provérbio 2, né? Provérbio 2, versículo, não lembro. Essa impressão de bem-estar, que está tudo bem. Mas essa impressão de bem-estar vai levar o quê? Vai levar à perdição, vai levar à ruína. E aí Deus permite o deserto, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos entender que não vale a pena deixar de buscar a Deus, que não vale a pena se afastar dos caminhos do Senhor. Mas essa história, ela tem um final feliz, meus amados. Oséias, alguns dizem que é o João do Velho Testamento. Por quê? Porque João ele fala muito do amor de Deus, não é verdade? João fala muito do amor de Deus, da graça de Deus. E alguns dizem que Oséias, ele é o João do Velho Testamento, o profeta da graça no Velho Testamento. Porque nós vemos aqui um casamento falido, nós vemos aqui uma mensagem profética horrível da parte dos filhos, nós vemos aqui uma mulher que traiu o seu marido de uma maneira muito forte, e esse casamento foi à bancarrota. Acabou o casamento, faliu o casamento, está tudo perdido. O homem, o profeta, o homem de Deus traído, a mulher na prostituição, os filhos, sabe Deus. E agora? Como é que vai terminar essa história? Como é que vai ser o desenrolar disso? Até quando vai durar esse deserto? Até quando vai durar tudo isso? Vamos então agora para o capítulo 3, e já encerrando essa mensagem. Oséias capítulo 3, versículo 1, diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez e ama uma mulher. Vai outra vez e ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas, porque o bolo de uvas passas era uma das oferendas que eles ofereciam aos deuses daquela época. Comprei-a, pois, para mim, olha lá, versículo 2, comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homens de cevada, e lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. O Senhor fala para o profeta: vai e ama outra vez. É o tema da mensagem. Vai e ama outra vez. Aquela mulher vai lá e ama ela novamente. E o profeta vai lá no mercado de escravos, porque agora naquela altura do campeonato, Gomer já era uma adúltera, já era uma escrava da prostituição. A Bíblia diz que ele compra ela por 15 moedas de prata, mais 1,5 homens de cevada, que somando tudo dá 30 moedas de prata, que seria o valor do escravo naquela época. Isso subentende-se que
Gomer estava no mercado de escravo, de prostituição, onde aquelas mulheres eram usadas para se prostituir no culto a Baal. E Deus fala para Oséias: vai lá e ama novamente. Vai lá e ama aquela mulher. Compra aquela mulher. Arranca ela daquele lugar. Porque é assim que eu amo o meu povo. É assim que eu amo Israel. É assim que eu amo a minha igreja. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Errou, pecou, partiu o coração de Deus, partiu o coração de Jesus. Mas o Senhor diz para o profeta: vai e ama outra vez. Esse, meus amados, é o coração de Deus. Porque pela lei nada disso aí iria acontecer. Pela lei, essa mulher seria apedrejada, seria morta. Mas Deus fala para o profeta: vai e ama outra vez. Porque ainda que Israel pecou dessa forma, eu continuo amando. Eu já resgatei uma vez do Egito, e eu vou resgatar novamente. Nós estávamos no mundo, nós estávamos perdidos, nós éramos escravos do pecado, éramos escravos do diabo. Mas Deus foi lá e nos resgatou, e pagou caro por cada um de nós. Pagou caro por mim e por você. E nós somos dele. E nós somos dele porque ele nos comprou, porque ele nos resgatou. E ainda que nós falhamos, e ainda que nós erramos, e ainda que nós adulteramos com o mundo, Deus não abre mão de mim, Deus não abre mão de você. Vai e ama outra vez. Já foi resgatado uma vez, pode ser resgatado novamente. Vai lá, Oséias, porque eu não abro mão. E Oséias chega lá naquele mercado e fala lá com o supervisor lá do mercado, com o gerente: eu quero aquela ali, ó. Mas por que você quer aquela ali? Porque é minha mulher. Porque ela é minha esposa. Mas ela está na prostituição. Ela já dormiu com vários homens. Mas ela é minha esposa. Mas ela é minha mulher. E eu não abro mão dela. Eu estou comprando ela e eu quero ela de volta. Meus amados, nós precisamos compreender o amor de Deus através dessa palavra. Nós precisamos compreender o amor que Deus tem por nós através dessa palavra. Nós precisamos entender o quanto Deus nos ama e até onde Ele vai para me resgatar, para te resgatar. Talvez você, nessa pandemia, você pisou na bola, você errou, você cometeu pecados, você se afastou da presença do Senhor, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você ouça essas palavras, para que você entenda o amor de Deus por você. Aos olhos humanos, essa mulher não merecia perdão. Aos olhos humanos, essa mulher não merecia uma segunda chance. Talvez aos olhos humanos você não mereça uma segunda chance. Talvez aos olhos humanos você não mereça mais uma oportunidade. Mas aos olhos de Deus, você tem essa oportunidade. Aos olhos de Deus, você não merece, mas Ele te dá essa oportunidade, porque é um
Deus é amor, porque é um Deus benevolente, é um Deus de graça. Ele diz assim: você será a minha mulher, a minha esposa, e não te prostituirás com outro homem, e eu serei o seu marido. Tu esperarás por mim, e eu esperarei por você. Porque Oséias não podia simplesmente trazer aquela mulher para dentro de casa e já ter intimidade com ela. Ela estava na prostituição, ela estava suja, ela estava na imundícia, havia se deitado com outros homens. Então teria que haver um tempo, um período de purificação, para que depois eles pudessem voltar a ter intimidade. O Senhor quer te purificar. O Senhor quer purificar o teu coração, porque Ele quer voltar a ter intimidade contigo. Ele quer voltar a te dar revelação. Ele quer voltar a ter intimidade contigo, para que você volte a sentir a presença dEle, o amor dEle. Mas primeiro, nós precisamos purificar o nosso coração. Primeiro nós precisamos purificar o nosso espírito, nos lavar através do poderoso sangue de Jesus de toda a imundícia, e aceitar e receber esse perdão. Talvez aquela mulher, quando viu Oséias ali no mercado, quando ela viu o ex-marido dela, ela não entendeu. Talvez ela ficou muito envergonhada, talvez ela ficou muito constrangida. Mas ela viu o marido dela, e ele vai até ela e fala: vem comigo. Ela fala: mas como assim? Vem comigo. Eu te comprei, você é minha novamente. Você é minha novamente. Eu te amo, eu vou te levar para casa. Muitas vezes, meus amados, nós entendemos isso. Eu não conversei nem com uma, nem com duas pessoas, mas com várias pessoas que têm dificuldade de receber o perdão de Deus. Pessoas que dizem: não, mas eu não sou digno. Eu não sou digno. Como que Deus pode ouvir a minha oração? Como que Deus pode me receber de volta? Como Deus pode voltar a me usar na igreja do Senhor? Como que Deus pode novamente? Como é que eu posso voltar a tomar a Santa Ceia? Eu não sou digno. Sabe o que é isso? Falta de revelação do amor de Deus. Você ainda não compreendeu que o amor de Deus é maior, infinitamente maior do que a tua transgressão, do que o seu pecado, do que a sua prostituição com o mundo. Talvez Gomer, na hora ali, ela titubeou, ela falou: você vai me comprar? Você vai me querer de volta depois de tudo que eu fiz? Mas o Senhor diz para ele: vai e ama outra vez. Vai e ama outra vez aquela mulher. Vai e compra ela, vai e resgata ela. Porque assim como você não deve abrir mão de Gomer, eu não abro mão da minha igreja, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da minha noiva. Olha, eu vou dizer algo aqui que só vai entrar no coração de algumas pessoas. Deus não desistiu de você. Talvez você já tenha pensado nisso, mas o Senhor está dizendo nessa noite: Deus não desistiu de você. O Senhor não abriu mão da sua vida. Então, não desista você também. Aceite o perdão de Deus. Se arrependa nessa noite.
Confesse, coloca para fora. Você está no deserto e Deus está falando ao teu coração. Então deixa Ele renovar a sua fé nessa noite. Deixa Ele te perdoar nessa noite. Clame por Ele. O Senhor quer voltar a ter intimidade contigo. O Senhor quer voltar a escutar a sua voz, orando, buscando a face dEle, dizendo: Senhor, eu te amo, dizendo: Senhor, eu te adoro. Ele espera por ti, Ele espera por você, Ele espera uma resposta sua. Ele quer voltar a ter intimidade com você, Ele quer te restaurar. Então nessa noite, receba essa palavra de amor da parte de Deus na sua vida, para a sua vida, e saia desse mercado de escravo. Saia dessa escravidão, dessa vida de prostituição, dessa imundícia, dessa sujeira. Deixa o Senhor te levar para casa novamente. Deixa Ele te limpar, deixa Ele te purificar, deixa Ele te amar, deixa Ele te alimentar, deixa Ele cuidar de você. Não resista ao amor de Deus. Talvez você tenha andado em lugares que você não deveria andar. Mas eu quero que você imagine você naquele lugar de prostituição, você naquele lugar de droga, de bebedeira, de coisa errada. E Jesus se aproxima de você e Ele diz para você: vem cá, aí não é o seu lugar. Não foi para isso que eu te gerei. Não foi para isso que eu te escolhi. Você é minha noiva. Você é a minha amada. Vem comigo. Vem comigo. Saia desse lugar. Eu estou libertando você. Eu estou resgatando você. Pense nesse amor tão grande que Deus tem por você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.